Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, nos direcionando e a cada dia nos ensinando a permanecer firmes nos seus caminhos, na sua verdade, que nos conduzem à vida eterna junto com Ele. Antes de mais nada, gostaria de estar lendo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e 13, que dizem assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus amados, minhas amadas, neste dia o Senhor quer nos ensinar o que significa verdadeiramente ser um filho dele, qual é o verdadeiro propósito e o que é ser um filho de Deus. E ele vai muito, mas muito além do que eu e você imaginamos, do que eu e você conhecemos ou pensamos relacionado ao assunto. E ele vai nos ensinar através de um dos seus filhos, através de um dos seus servos, que foi um servo maravilhoso, que ele levantou, que ele usou de uma forma poderosa, o que é ser um filho de Deus. O nome desse jovem se chama Jim Elliot. Ele nasce em 7 de outubro de 1927, em Portland, no estado de Oregon, lá nos Estados Unidos. Ele vai ter um privilégio de poder nascer num lar cristão, mas não qualquer lar cristão, porque existem muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem filhos de Deus, porém, se formos ver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, não são pessoas que servem verdadeiramente a Deus, mas são pessoas que servem os seus propósitos, que andam segundo as suas vontades, vão para a igreja, mas não buscam obedecer à palavra de Deus, não buscam obedecer à direção que Deus dá através dos seus pastores. São pessoas questionadoras, são pessoas inconstantes em sua obra. Pessoas assim não são filhos verdadeiros, não são pessoas que servem verdadeiramente a Cristo, pois dizem que aceitaram a Jesus em seu coração, mas na sua vida particular não o obedecem, não buscam a direção de Deus, não vivem a sua palavra, que são características fundamentais para um filho de Deus. Já o pai e a mãe de Jim Elliot não eram assim. Eram pessoas que se dedicavam à obra de Deus. Tanto é que Jim vai ter um privilégio a mais, pois seu pai é um pastor. Sim, seu pai vai ser um pastor. Seu pai é um pastor batista, da igreja batista. Também não é qualquer tipo de pastor, não é qualquer tipo de ministro da palavra de Deus. Era um homem que prezava pelas suas ovelhas, era um homem que prezava pelo seu compromisso que assumiu diante de Deus, diante da sua congregação. Sempre um homem que estava cobrindo a sua igreja com oração. A qualquer momento que você precisasse dele, você podia bater à porta da sua casa, você podia pedir um conselho, e você iria ouvir, além de ouvir o conselho, você iria ouvir a verdade. Onde poucas pessoas, poucos ministros de Deus falam para as suas ovelhas, pois eles estão mais preocupados com quantidade, eles estão mais preocupados em mostrar uma aparência, eles estão preocupados em mostrar que as suas igrejas são melhores, e se esquecem que as igrejas não são suas. Deus os colocou não para ali se aproveitar das ovelhas, mas pelo contrário, para dar a vida pelas ovelhas. Isso é um servo, isso é um filho de Deus verdadeiro, isso é um ministro de Deus verdadeiro. Uma pessoa que está verdadeiramente se dedicando ao ministério do seu Pai Celestial. E seu pai, o pai de Jim Elliot, era esse tipo de ministro, era esse tipo de servo de Deus. Um homem que prezava pela verdade, um homem que
se dedicava totalmente ao ministério da palavra de Deus na sua congregação. Ali ele dava sempre a prioridade para a sua igreja, mesmo muitas vezes convocado para ir ministrar em outros lugares, convidado para ministrar em outros lugares. Ele falava que seu compromisso era com a sua igreja, Deus havia colocado naquela igreja, e as suas ovelhas precisavam dele. E era muito difícil esse homem se deslocar da sua congregação, como é costume de muitas pessoas, muitos obreiros, se deslocar da sua congregação em momentos que a sua igreja precisa dele. Mas muitas vezes podem dizer, eu não vou pregar nesse dia, eu não vou exercer uma função importante. Não, se Deus te colocou numa congregação, é porque você é importante lá, e você é necessário na hora do culto, por mais que muitas vezes aparentemente você não venha exercer aos seus olhos um papel que é fundamental, um papel importante. Mas todos que estão ali na igreja, todos que estão participando do culto, têm papel fundamental, que é o papel fundamental e principal, que é adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. E o pai de Jim Elliot, que se chamava Fred, ele prezava por essa verdade. Não somente prezava pela verdade, não somente falava a verdade para a sua congregação, para as suas ovelhas, mas ele ensinava a elas algo muito importante. Algo que ele achava que era de uma forma, não que a palavra de Deus, não que a ministração de Deus fosse essencial, mas ele falava que era algo de extrema importância para a igreja e para todos que querem ser chamados filhos de Deus. Quer não só prezar pela verdade, mas viver essa verdade. Aquilo que ele ministrava era aquilo que ele vivia. E isso ele vai passar para o seu filho. Isso ele vai transmitir para o seu filho, porque foi isso que ele aprendeu com o seu Deus. E o desejo dele era transmitir para a sua igreja e agora para o seu pequeno filho Jim Elliot. E ali, esse homem sempre foi um grande exemplo para o seu filho. Sempre foi ali aquele pai que o influenciou não de forma negativa, mas de uma forma positiva, sempre mostrando o caminho, a direção para o seu filho, nunca obrigando a fazer nada, pelo contrário, sempre mostrando o caminho, a direção e falando para ele: meu filho, é por aqui que você deve trilhar, faça o que é certo. E ali, isso foi marcando profundamente seu filho. Muitas ocasiões ali, quando parecia que ia haver um princípio de discussão entre ele e sua mãe, que se chamava Clara Elliot, seu pai pegava na mão da sua esposa, se retirava para algum cômodo, junto com o seu filho, com o seu pequenino, e buscava a direção de Deus, falando que o Senhor, a partir daquele instante, viesse estar tomando a direção daquela conversa, para que não viesse a se tornar uma briga, uma discussão, e que poderia causar até uma tragédia. Sim, muitas vezes as discussões que nós temos com nossas esposas, com os nossos amigos, elas podem sim ter consequências terríveis para as nossas vidas, para as vidas das pessoas que estão próximas. E muitas vezes nós não pensamos nas consequências, mas pensamos em estarmos com a razão, em estarmos certos, porque o homem, nós, tanto o homem como a mulher, o homem que eu falo abrange ambos os sexos, ambos os gêneros. Pela sua própria natureza,
ele sempre vai querer estar certo. E a palavra de Deus nos diz algo maravilhoso que fala: seja o homem sempre mentiroso e Deus verdadeiro. E Fred Elliott não se importava se ele estava certo, se ele estava errado, se ele estava com a razão ou sem a razão. O que importava para ele era ele se humilhar diante do seu Deus poderoso, como um filho amado, e pedir a sua direção, e pedir a ele que viesse direcionar a sua vida e o auxiliá-lo naquela conversa, pois na ira do homem não opera a justiça de Deus, e ele queria que o seu Deus, o seu espírito, o espírito do seu Deus imperasse naquele momento. Muitas vezes o que falta para Deus poder agir em nossas vidas é a humildade, é abrirmos mão, porque muitas vezes isso faz parte de um filho de Deus, é uma característica de um filho de Deus. Abrir mão de si mesmo para que o nome do Senhor seja engrandecido. Não importando quem está com a razão, o que importava era agradar ao seu Deus. Não é fácil. Sim, não é fácil. Porque no momento que começa aquela discussão, no momento que vai impulsionar para algo pior, faça como esse pai demonstrava para o seu filho, que ser um filho de Deus não é só ser na igreja, não é ser quando todo mundo está vendo, mas é ser quando ninguém está vendo, em todos os momentos, sabedores que, mesmo que ninguém esteja observando naquele momento, há olhos do céu que nos olham com uma chama de fogo, que conseguem penetrar e saber o que se passa na nossa mente e no nosso coração. E que aquilo que ele está falando, aquilo que está acontecendo naquele momento, se está sendo do seu agrado ou não. E se não, que ele possa estar tomando a frente e o controle daquela situação. Que eu e você, nesse dia, possamos estar nos portando como tais. Aí está mais uma característica que Deus vem nos mostrar do que é ser um filho verdadeiro dele. Que possamos estar mudando diante de Deus, sendo pessoas que vivem aquilo que pregam. Pregam a paz, vivam a paz. Pregam a humildade, sejam humildes. Pregam a verdade do Senhor, vivem essa verdade. Não escondem de ninguém quem elas são. Pelo contrário, o que elas são na frente de todo mundo, elas são quando ninguém está vendo ela. E seu pai sempre ensinou seu filho desta forma. Também ensinou seu filho que deveria se dedicar aos estudos. Seu filho Jim Elliot, que por algumas oportunidades entrava para ver seu pai ali, mas era o momento que ele estava estudando. Ele conversava com o seu filho, falava para ele: meu filho, agora papai está estudando, preciso de um momento a sós com o Senhor, preciso de um momento a sós, mas eu irei estudar com você. E algo muito interessante, quando ele terminava ali seus estudos, antes de encerrar de uma vez e sair daquele cômodo, ele chamava o pequeno Jim, lia umas passagens bíblicas para ele, e o ensinava, e o instruía, e falava para ele: é assim que se estuda, meu filho. Sobretudo, sempre pedindo a direção e orientação de Deus, para que nós nunca venhamos recorrer em um erro, mas venhamos a sempre trilhar essa linha tênue, que é a verdade do Senhor. Porque é muito fácil nós nos desviarmos para o extremo direito e para o extremo esquerdo, mas para permanecermos numa linha tênue, numa linha reta,
É muito difícil, mas que vale a pena. E seu pai, trabalhando assim na vida do seu filho, sempre orando, sempre buscando a Deus e falando: meu filho, viva a verdade do Senhor, seja um filho verdadeiro de Deus. Um filho verdadeiro não se resume somente em ir para a igreja, não se resume somente em pregar a palavra de Deus, não se resume a isso, não se resume somente a essas coisas, em adorar a Deus, mas se resume em obedecer a palavra do Senhor, se resume em viver a verdade de Deus e mostrar para todos. Sim, era isso que ele falava também para Jim, que eles eram testemunhas de que é possível, sim, viver aquilo que Deus os direcionava a ministrar. Ele dava o exemplo, ele mostrava através da sua vida que é possível, sim, todo aquele que deseja ser um filho verdadeiro de Deus, obedecer à risca tudo aquilo que o Senhor nos direciona. Sim, e muitas vezes por tomarmos uma postura desta forma, vamos passar por dificuldades, vamos passar por momentos de angústia, porque o inimigo de nossas almas sempre vem nos provar, sempre vem tentar nos desviar, nos desviar do caminho, da direção que estamos seguindo, de mostrar para Deus, porque diz a própria palavra de Deus que Ele nos acusa diariamente diante de Deus, jogando os nossos pecados diante ali do reino celestial. Mas pela graça de Deus temos um advogado que nos absolve diante de Deus, pois fomos comprados não com dinheiro, fomos comprados através do sacrifício desse advogado, que derramou toda a sua vida, todo o seu sangue por mim e por você. Dê valor a isso, dê valor às coisas que Deus te entrega. Por isso que Fred Elliott sempre conversava com seu filho, sempre demonstrava para a sua congregação e para as pessoas que viam ele que é verdade, é possível viver aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que o nosso Pai Celestial tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Por mais que seja difícil, por mais que seja muitas vezes ali, muitas vezes causticante, mas nós vamos ver que o nosso Deus não é um Deus que só derrama peso e preocupação sobre nós, mas pelo contrário, Ele sempre vai nos alegrar em sua presença, porque todo o trabalho que nós fazemos para Ele não é em vão. Não é em vão. Prossiga fazendo as coisas do Senhor, prossiga vivendo a palavra de Deus. E Deus fala para mim e para você que não é em vão que temos feito por Ele. Continue se dedicando em ser um filho verdadeiro. Continue prezando pela verdade e vivendo esta verdade. Que o que Ele tem preparado para nós será maravilhoso, será grande. E o final será muito maior do que nós imaginamos. A vida eterna com Ele. O que o mundo busca, o Senhor tem derramado de graça para todo aquele que nele crê. Uma vida eterna, uma vida com Ele. Mas ninguém quer obedecer os seus mandamentos. E ali Fred, ensinando sempre seu filho, sempre levando ele, sua esposa, para os lugares que ele ia ministrar. Raramente ele saía da sua congregação, raramente ele se deslocava da sua congregação, mas se ele tivesse que ir na casa de um irmão, lá estava Jim, Clara e o pastor Fred na casa daquela pessoa, daquela ovelha. E se a ovelha precisasse vir à sua casa a qualquer horário, aquele pastor sempre estava pronto em receber as suas ovelhas ou qualquer pessoa que precisasse de um conselho, de uma direção. Mas todos sabiam que quando iam pedir um conselho, uma direção,
um norte para esse pastor. Além de ele aconselhar, direcionado por Deus, ele iria falar a verdade. Ele ia falar muitas vezes aquilo que os nossos líderes, os nossos pastores falam para nós, e muitas vezes nós não gostamos. Ele falava, porque ele se importava com o bem-estar das suas ovelhas, não com aquilo que elas podem lhes dar, mas ele que dava para aquelas ovelhas. E a maior recompensa deles não era, mais uma vez, ressalto, não era o que elas podiam dar, mas era o progresso delas na obra de Deus e no mundo secular, no mundo profissional, porque isso engrandece o nome de Jesus. Pessoas que não tinham nada, mas que confiaram em Deus, e Deus pode ser que não coloque ela como uma pessoa rica, mas um pai de família justo, uma pessoa íntegra, que não tem do que temer. Uma pessoa que ganha o seu pão de cada dia com honestidade. Uma pessoa que vai se dedicar e trabalhar em favor do reino de Deus. E onde quer que ele esteja, ele irá glorificar o nome do seu Deus, o nome do seu Pai. E ali, seu pai, passado algum tempo, desde que seu filho nasceu, continua nessa rotina, continua recebendo as pessoas. E certo dia, não relata o que seu pai estava passando, mas muito provavelmente sempre antes de nós estarmos recebendo uma bênção da parte de Deus, sempre antes de estarmos recebendo algo maravilhoso da parte do nosso Deus, o inimigo de nossas almas sempre luta com dificuldades, preparando problemas, angústias. Talvez aquele homem estivesse passando por isso. E quando o Jim completa 8 anos de idade, seu pai vai receber uma notícia que o deixará maravilhado e demonstrará para ele que nada do que ele tem feito para Deus, a postura que ele tem tomado diante da obra de Deus, não foi em vão. Porque não ressalta se foi após um culto, após uma oração em sua casa, ou um estudo. A única coisa que relata que Jim Elliot procura seu pai e fala que queria entregar a sua vida a Jesus Cristo. Sim, uma criança de 8 anos de idade. Não foi forçada a isso. Pelo contrário, através do testemunho de vida do seu próprio pai, ele veio a procurá-lo e a falar para ele que ele queria aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Viu? Quando menos estamos esperando, o Senhor prepara uma alegria abundante sobre a minha e sobre a sua vida. Uma alegria que excede ao tempo da colheita, como diz o salmista. Mais alegria me deste do que no tempo da colheita. Assim é o nosso Deus. Pensamos que já vimos de tudo em sua presença. Pensamos que Ele já preparou tudo para nós. Quando vamos ver, Deus nos surpreende e nos maravilha mais uma vez falando: é para você prosseguir. É para você saber que eu amo e tenho cuidado de você. Sim, Deus tem cuidado da minha e da sua vida. Por mais que muitas vezes nós não temos levado a sério sermos filhos de Deus, saiba de uma coisa neste momento, neste instante, que Deus tem levado a sério o compromisso de pai que Ele tem comigo e com você. Ele tem levado muito a sério, porque Ele não dorme nem tosquereja, mas Ele permanece atento sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus que faz isso? Que homem que é capaz de fazer isso? Não dormir nenhum instante, mas pelo contrário, estar sempre atento
até quando estamos dormindo, nas nossas vidas, cuidando com amor de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Pai que enche a boca para chamarmos de filhos, mesmo errados, mesmo falhos, mesmo muitas vezes não vivendo a sua palavra. Ele ainda nos ama e nos quer muito bem. E ali, Jim Elliot se converte com 8 anos de idade. Posteriormente, ele veio ingressar na escola. E na escola, ele sempre vai estar ali estudando com o seu pai. Seu pai sempre vai estar ajudando o seu filho, falando: meu filho, estude. Estude. Busque as coisas de Deus. Talvez muitos não tiveram um pai como esse jovem teve. Podem falar: meu Deus, mas eu não tive um pai, uma oportunidade como esse jovem. Mas a grande maioria dos jovens da nossa casa de oração, não é para engrandecer, falar que a igreja em que nós estamos, congregamos, a igreja central de Iguape, é melhor que qualquer outra igreja, não. Mas é para ressaltar que nós temos líderes que são direcionados por Deus. Mesmo homens, jovens, crianças, até anciãos que não tiveram um pai dessa forma, puderam ter um pai espiritual, um pastor que sempre está nos cobrando a estudarmos, a nos dedicarmos ao estudo, porque essa é a direção que Deus tem dado para nós, para os nossos líderes. Que Deus vai nos abençoar através dos estudos. Então, se você está sendo cobrado para estudar, se você está sendo cobrado para se dedicar em algo, se dedique, ouça o que o seu pastor, ouça o que o servo de Deus está falando para você, direcionado por Deus. E ali, Jim Elliot começa a se destacar na escola. Seus professores são unânimes em dizer que esse jovem tem um futuro brilhante. As portas se abrirão para esse jovem. Posteriormente, ele vai ingressar na high school, uma universidade, onde na mesma cidade onde ele se encontrava. Ele vai se graduar em desenhos arquitetônicos. Sim, da mesma forma que seus professores falavam na escola, agora na universidade, os seus professores também vão falar a mesma coisa, que era um jovem brilhante, um jovem com futuro maravilhoso, muito promissor, um jovem com futuro de sucesso. E que muito provavelmente ele influenciaria a área arquitetônica não só da sua cidade, mas talvez do mundo inteiro. Só que Jim Elliot vai fazer algo que ninguém esperava. Talvez o seu pai já esperava por isso. E a sua mãe também. Que além deles, ninguém mais esperava. E que até surpreendeu os seus professores. Logo após que ele se gradua, ele vai pedir transferência. Então, muito provavelmente, ele pode ter sido oferecido especializações para ele ali naquela universidade. Porém, ele veio a pedir transferência para outra escola, outra universidade, Wheaton College, que ficava em outro estado, que ficava em Illinois. Ele se transferiu para o Wheaton College, que ficava em Illinois. E ali, quando ele vai adentrar pelas portas pela primeira vez daquela universidade, ele vai falar algo que estava escrito em seu diário, estava gravado em seu coração, que é o seguinte. Ele fala assim, quando ele pede a transferência e agora ele vai poder entrar pela primeira vez na faculdade, ele fala a seguinte palavra: consuma minha vida, Senhor. Eu não quero uma vida longa, mas sim cheio de ti, Jesus.
Satura-me com o óleo do teu espírito. Foi essas palavras que ele falou. Logo que ele adentra pelas portas da Universidade do Wheaton College, em Illinois. E dali para frente, ele só vai se desenvolver e crescer nas coisas do Senhor, porque ele vai se preparar como missionário. E ele já tinha um destino certo, que era o Alto Amazonas, o extremo norte do Amazonas, que fica no Equador. Ele já tinha esse objetivo, então ele começa a não só se preparar intelectualmente, mas fisicamente. Ele pesquisa ali com muita dificuldade a alimentação local, o que ele precisa para poder se manter ali. E ele começa a se preparar para poder viver naquele lugar e ministrar a palavra de Deus. E ele vai se dedicar em algo a mais, que Deus o direciona. Ele se dedica ao grego. Por que ao grego? Para poder traduzir a palavra de Deus para a língua nativa daquele local. Sim, essa é a visão de um servo do Senhor. Essa é a visão de um filho de Deus. Ele não pensa em si próprio, mas ele pensa nas coisas de Deus. Quantas vezes nos pegamos e vemos por aí homens, mulheres, pastores, obreiros, que só buscam o benefício próprio, só buscam a sua vida, e mal sabem que quanto mais nós buscamos, como diz a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a nossa vida, o nosso bem próprio, mais nós estamos perdendo. E quanto mais nós abrimos mão da nossa própria vida, dos nossos próprios desejos, mais nós estamos encontrando uma vida em Cristo, uma vida eterna. Mais nós estamos encontrando a nossa vida. Sim, é isso que nos relata a palavra de Deus. Não é errado eu e você pedirmos para nós, pensarmos muitas vezes em nós. Não, não é errado. Mas todo dia, corriqueiramente, sempre estarmos pensando nisso. Sempre estarmos nos dedicando a isso. Isso sim é errado. Pois não estamos preocupados com o reino do céu e sua justiça, mas estamos preocupados com as outras coisas. E nos esquecemos que não é o contrário. É dessa forma como foi falado. Primeiro o reino do céu e sua justiça. Depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Fale para mim quando Deus o abandonou, quando Deus não preparou aquilo que você precisava, quando Deus não supriu a mim e a sua necessidade. Eu falo para os irmãos que sempre quando eu estava precisando, sempre estava necessitado, Deus entrava com providência. Deus não me deixava faltar nada. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso que cuida de nós, que quer o nosso bem. Mas nós não temos que pensar somente em nós, temos que pensar em outros irmãos que talvez estejam em situações muito piores que nós. Temos que pensar na obra de Deus, no crescimento da obra de Deus. Ele estava pensando no crescimento da obra do seu Pai. Isso é outra característica de um filho verdadeiro de Deus. Não pensa em si mesmo, mas pensa na obra do seu Pai. Não pensa naquilo que o seu Pai pode lhe dar, mas pensa nas coisas do seu Pai. Em cuidar daquilo que o seu Pai lhe conferenciou, lhe outorgou. E será que temos feito isso? Será que você, diácono, você pastor, você presbítero, você membro, até o membro também tem responsabilidades dentro da casa de Deus? Será que nós estamos fazendo isso? Se não, Deus está mostrando para mim e para você que não é assim que um filho verdadeiro de Deus, um homem e uma mulher que recebeu da parte de Deus o direito de ser chamados filhos de Deus, não é assim que se deve comportar-se. E Jim Elliot, ali ele continua buscando as coisas de Deus, se dedicando. Ele veio a conhecer uma moça. Sim, assim como foi com seu pai, relacionado à sua vida,
relacionado à sua conversão, que estava buscando as coisas de Deus. E Deus preparou tudo aquilo que ele necessitava e atendeu um dos seus desejos do seu coração, porque o próprio salmista, num dos seus salmos, ele fala que confia no Senhor e ele realizará o desejo do seu coração. Não aquele desejo mesquinho de você ser rico, não aquele desejo mesquinho, muitas vezes, de você querer se mostrar. Não esse tipo de desejo, mas o desejo sincero, muitas vezes, de que você queira ter uma casa, um lugar próprio para você, você queira ter um filho, você queira que Deus possa estar te usando, possa estar até ingressando numa universidade. Sim, Deus tem isso para a sua vida também. Não é só dinheiro. Não vive somente como esse mundo prega, esse mundo evangélico de hoje, prega só dinheiro, que para você, se você é um filho verdadeiro de Deus, você tem que ser uma pessoa rica. Não, não. A palavra de Deus, esse testemunho tem nos mostrado que não é isso. O filho de Deus verdadeiro não é isso. Não é a pessoa abastada financeiramente, mas é uma pessoa que vive os princípios de Deus, vive aquilo que prega. Ah, mas esses pastores estão vivendo aquilo que estão pregando. O que eles estão vivendo, o que eles estão pregando é o dinheiro, é mamon. É isso que eles estão vivendo. Porque a palavra de Deus nos mostra coisas completamente contrárias àquilo que eles estão falando. São pessoas interesseiras, estão criando filhos interesseiros. Deus nunca criou pessoas e filhos interesseiros. Pelo contrário, Deus criou pessoas e filhos humildes. Filhos que não pensam nas bênçãos, mas pensam no abençoador. E Jim Elliot pensava no seu Pai, no seu Deus. E por pensar no seu Deus, por sempre se dedicar ao seu Deus, ele nunca se esqueceu do seu filhinho amado chamado Jim Elliot. Ele viu que aquele jovem precisava de uma companheira. E aí vai também para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está esperando no Senhor um companheiro, uma companheira. Uma dica da parte de Deus: faça as coisas do Senhor. Se preocupe com a sua obra, que você vai ver, mais cedo ou mais tarde, Deus preparando uma companheira para a sua vida. Buscai primeiro, mais uma vez, buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Deus quer acrescentar na sua vida, mas primeiro se dedique à obra de Deus. Seja um filho verdadeiro, para assim Deus poder lhe entregar grandes coisas na sua vida. E ali, Jim Elliot, ele foi para a faculdade, ele se dedica, conhece agora a sua futura esposa, Elizabeth. Eles começam a conversar, a se relacionar, e algo muito interessante eles fazem. Eles não se declaram namorados logo de cara, pelo contrário, eles estão em oração, pedindo ali direção para Deus, se verdadeiramente essa era a vontade de Deus. Será que eu e você, antes de namorarmos, você que está namorando, ou você que pensa em namorar, buscou a direção de Deus? Ou até em tomar algum tipo de decisão na sua vida, algum tipo de mudança, algo que você tenha realizado, algum projeto que você fez? Será que você pediu a direção de Deus para a sua vida? Jim Elliot pedia. E um filho verdadeiro de Deus, ele pede a direção do seu pai. Porque o seu pai consegue enxergar aquilo que seus filhos não enxergam, que é o passado, presente e futuro. O nosso Deus celestial, ele consegue enxergar isso. E ele sabe se essa pessoa é a certa para nós, se ela vai nos auxiliar a prosseguirmos na obra de Deus, porque muitas vezes o plano que nós fizemos, o projeto que nós arquitetamos, a pessoa que nós escolhemos, pode não nos levar para mais perto de Deus, pelo contrário, podem nos afastar ainda mais. Quantos jovens estão se afastando da casa de Deus por conta dessas coisas?
Quantas pessoas estão se afastando da casa de Deus por não pedir a direção desse Deus maravilhoso e se decepcionam depois? Poxa, Deus, o Senhor não realizou isso que eu estava arquitetando. Pois muitas vezes aquilo não ia engrandecer o nome de Deus, pelo contrário, ia nos engrandecer, ia trazer glória para nós. E não é assim que Deus trabalha. Porque Deus não quer mostrar que o homem pode alguma coisa. Porque você, o homem, não pode nada. Mas somente Ele pode todas as coisas. É Ele que pode realizar o impossível na minha e na sua vida. E ali, ele vai ter a oportunidade de estar participando de alguns debates. E junto na sua sala, ele vai ter a honra de conhecer um grande ministro da palavra de Deus ali que estava também com ele aprendendo como um aluno, o pastor Russell Shedd. Sim, esse grande homem, esse grande servo de Deus. Talvez muitos não o conheçam, mas a sua vida, a biografia desse pastor também é algo maravilhoso que nos inspira a sermos verdadeiramente filhos de Deus. E o pastor Russell Shedd, ele fala que ele aprendeu muito com Jim Elliot. Ele gostava de ver Jim Elliot ali ministrando, palestrando e muitas vezes debatendo, porque ele fala que esse jovem debatia com tamanho entusiasmo, tamanho amor pelo seu Deus, que era impossível as pessoas não serem motivadas a prosseguirem nos caminhos do Senhor. A vida de Jim Elliot, ele fala que todos que haviam tinham o desejo de ser servos, filhos de Deus. Porque aquele homem, não porque ele era bom, porque ele era um pecador que buscava ver as coisas de Deus. Essa era a diferença. E influenciou muito o pastor Russell Shedd. E Jim Elliot, ele veio se formar no Wheaton College. Fala que, na sua biografia, os biógrafos relatam que ele veio a se formar com as mais altas honrarias que aquela universidade poderia conferenciar aos seus alunos, onde pouquíssimos discentes alcançaram esse feito naquela universidade. E nesse hall se encontrava o nome do jovem Jim Elliot. Ele não tinha nem 30 anos de idade quando ele alcança essa honraria. Ele tinha seus 27 anos de idade praticamente ali. E ele tinha um futuro promissor. E quando ali ministérios souberam da capacidade desse jovem, souberam do brilhante intelecto desse jovem para as coisas de Deus, lhe fazem propostas. Sim, lhe fazem propostas para que ele viesse assumir o ministério como pastor, viesse dirigir igrejas. E todas elas foram recusadas por Jim Elliot, porque ele falava: o meu Deus já me direcionou para onde eu vou. Eu vou para o Equador. Eu vou ao Alto Amazonas, no extremo norte do Amazonas. Vou pregar a palavra de Deus para os índios. E os mesmos pastores, não todos, mas na sua grande maioria, criticaram essa decisão, pois mais uma vez falaram, mais uma vez ele ouviu: um jovem com futuro promissor, um jovem com futuro brilhante pela frente, está recusando ser um pastor, está recusando um grande ministério. Ele não se importava com grandeza, ele se importava com as almas que ele haveria de alcançar para o reino de Deus. E muitas pessoas se importam com a grandeza. Os filhos de Deus não se importam com grandeza. Essa é outra característica, a humildade.
Porque muitas pessoas querem demonstrar a grandeza, que suas igrejas são maiores, querem mostrar que são melhores, são mais inteligentes. Não. Diante de Deus, toda a sabedoria humana é loucura. E a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Sim. O mundo e esses líderes falaram que ele era um louco. Mal eles sabiam que não era Jim Elliot que era louco. Ele estava sendo sábio diante de Deus. E eles mesmos estavam sendo pessoas loucas diante da grandeza do seu Deus. E Jim Elliot vai falar uma frase que marca profundamente a vida dos seus amigos e principalmente a sua. Ele fala o seguinte: aquele que dá aquilo que ele não pode manter para receber aquilo que ele não pode perder, não é um tolo. Você que está dando a sua vida, aquilo que eu e você não podemos manter, para receber uma vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, que é aquilo que não podemos perder. O Filho verdadeiro, ele não pode perder a salvação, ele não pode perder a vida eterna. Mas aquele que não é um Filho verdadeiro, sim, está sujeito a perder isso. O Filho verdadeiro é o único que abre mão da sua própria vida para receber aquilo que ele não pode perder em Cristo Jesus. É isso que ele falava. Junto com ele, ele levou alguns amigos chamados Ed McCully e Peter Fleming. Ele vai para o Equador, em Quito. E lá ele, junto com ele, vai Elizabeth. Seus dois amigos já eram casados. Também conheceram suas esposas na universidade. E quando Jim Elliot chega no Equador, não relata o que acontece, mas Deus confirmou para eles que o seu relacionamento era da vontade de Deus. Eles não perdem tempo. Eles se casam em Quito, na presença das únicas testemunhas que eles conheciam lá no Equador, seus amigos, e da maior testemunha, o seu Pai Celestial, Jesus Cristo, a pessoa mais importante que deve reinar em nosso casamento. Para ele era o que importava naquele instante. O que tem importado para a nossa vida, no nosso casamento, tem importado nós, ou que Deus venha reinar em nossas vidas, em nossos relacionamentos? Para aquele jovem, o que importava era a presença do seu Deus, como seu pai prezava, como seu pai o ensinou, a presença de Deus naquele casamento, pois assim ele conseguiria manter aquele relacionamento firme, pois não estava em suas mãos, porque tudo aquilo que está na mão de um homem pecador como eu e você está fadado ao fracasso, mas aquilo que está na mão de Deus não está fadado ao fracasso, pelo contrário, está fadado a se perpetuar. Sim. E ali, o jovem Jim Elliot, passado 10 meses, ele veio ter a sua filha, Valerie, com 28 anos de idade, em 1955. Ele veio ter a sua pequena filha, Valerie. E ali ele já havia implementado uma estação missionária, onde ali ele estava ensinando os índios a palavra de Deus. E ali alguns índios nativos daquele lugar, do lugar de Quito, ele já havia alcançado e estava trabalhando no Novo Testamento para a tradução da linguagem daqueles homens, pois em 10 meses ele já havia aprendido a linguagem daquele lugar. Era uma pessoa dedicada, porque ele falava que o filho verdadeiro se dedica às coisas do seu pai. Outra característica, já vimos várias características de um filho verdadeiro. Espero que vocês estejam compreendendo aquilo que o Senhor quer mostrar, quer falar comigo e com você, pois já estamos chegando ao fim dessa história maravilhosa. E ali ele ficou sabendo que
Existe outra tribo, os índios chamados Aucas, que ali eles eram índios agressivos, pessoas que estavam afastadas de qualquer tipo de contato com a civilização. E Jim Elliot, direcionado por Deus, ele fala: esse é o nosso propósito aqui, é evangelizar esta tribo, é alcançar essas pessoas para o reino de Deus. Junto com seus amigos, ali, junto com seus amigos Macaulay e Fleming, vai se juntar Roger Yunderen e Nate Sant. Eles se juntam ali formando uma equipe, junto com todos eram casados. Um detalhe muito interessante, todos eram casados. E ali eles se dedicam em poder ali ter o contato com esses índios. E aparentemente está indo tudo bem, porque esses índios se demonstram amigáveis para ele. Eles conseguem contato às vezes com um índio ali, Auca, face a face, trocam ali presentes. E parece que está tudo indo bem. E ali, bem nas margens do rio Macquarie, ele vai colocar uma pequena cabana ali, onde ele vai fazer o primeiro contato com aquela aldeia, a aldeia dos Aucas. Porém, em 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e seus amigos, quando estão se preparando nesse dia para ter o contato com esses índios, cerca de 20 a 30 homens daquela aldeia Auca vêm se dirigindo rapidamente para o lugar onde Jim e seus amigos se encontram. E os biógrafos falam que eles tinham ali armas de fogo, mas não era para atacar os índios. As armas de fogo eram para sua proteção, para os animais selvagens que se encontravam naquele lugar, pois aquela floresta era uma floresta perigosa, tinha alguns animais perigosos. E os biógrafos relatam que nenhum deles, no momento em que foram atacados, eles vão ser atacados por todos esses índios. No momento em que foram atacados, resolveram usar a arma de fogo para atacar esses índios. Pelo contrário, eles se derramaram, eles se entregaram ali. E todos eles foram mortos. Sim, todos eles foram mortos, jogados no rio Macquarie. Passado algum tempo, suas esposas preocupadas, elas vão chamar a polícia, os bombeiros, que vão se dirigir ao local e vão encontrar a cabana completamente destruída. E vão poder observar a triste cena dos corpos dos seus maridos boiando no rio Macquarie. Sim, agora eu quero que vocês vejam comigo a situação em que essas esposas se encontraram. Elas tinham tudo para desistir. Elas tinham tudo para ir embora. Mas Elizabeth, ela aprendeu com seu marido que não é assim que um filho de Deus deve se portar. O sacrifício que eles fizeram não podia ser em vão, não era em vão. Nada do que eu e você fazemos vai ser em vão. Elas decidem prosseguir com a missão. Passado algum tempo, sua filha, um detalhe deve ser ressaltado também. Quando Jim Elliot veio a morrer, a ser assassinado, sua filha Valerie tinha apenas 10 meses de vida. A sua esposa ali, ela vai ter o contato, ela passado algum tempo, ela vai conseguir contato com duas mulheres que vão sair dessa comunidade Auca e vão conseguir inserir essa mulher, essa missionária, Elizabeth, naquela tribo, na qual ela vai conseguir alcançar todos. Sim, não demorou muitos meses. Todos os Aucas se converteram ao Evangelho de Cristo. Sim, todos os Aucas se converteram ao Evangelho de Cristo. Ela abriu um posto de missionário
bem no meio daquela aldeia, onde ninguém conseguia chegar. Como diz em Coríntios, para que a árvore venha a crescer, é necessário que a semente venha a morrer. E Jim Elliot morreu acreditando nas coisas de Deus. E nós vamos ver o que a sua filha vai dizer mais na frente. E algo acontece naquela região, naquela aldeia. Quem vai ficar responsável como líder, o líder religioso, responsável por toda aquela comunidade, vai ser o assassino de Jim Elliot. Sim, o homem que assassinou Jim Elliot vai ser o líder o líder cristão que comandará aquela aldeia. E não só isso, como um sinal da parte de Deus que aquele homem ali, que Deus havia lhe dado mais uma oportunidade. E aqui vale ressaltar você que eu e você somos pecadores, mas você que está constantemente falhando, que tem um pecado que você não consegue largar, nesse dia Deus fala para você que Ele quer te alcançar, que Ele quer te perdoar como perdoou a esse homem e transformou a vida dele. E deu uma das maiores honras que aquele homem fala que Deus lhe entregou em sua vida, que ele não era merecedor. Ele foi o homem que batizou a filha de Jim Elliot no mesmo rio em que seu pai havia jogaram seu corpo morto. Aquilo que o diabo, o inimigo das nossas almas, preparou para ser uma tragédia, Deus trouxe vida e esperança. E é isso que Deus quer trazer para mim e para a sua vida, através dos seus filhos verdadeiros. Deus quer trazer vida e esperança para você. Abandone suas práticas pecaminosas e decida seguir esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. E saiba nesse dia que Ele te ama e te quer muito bem. Pois ali, Elizabeth contempla com seus olhos a sua filha sendo batizada pelo assassino do seu marido. Antes de sair, ela dá um abraço naquele homem e fala: prossiga firme nos caminhos do Senhor. Que a morte do meu esposo não seja algo em vão. Continue vivendo como um filho verdadeiro de Cristo. Agora Elizabeth vai voltar para os Estados Unidos e vai ser uma grande palestrante. Ela vai ministrar e vai sempre falar sobre a vida do seu marido, de como é ser verdadeiramente um filho de Deus. E antes de estar encerrando, a sua filha foi chamada para ali dar entrevista na BBC, num dos canais da BBC, e ela vai ser indagada sobre a morte do seu pai, o que ela achava sobre a morte do seu querido pai. E ela vai falar algo que impressionou até o repórter e todos quantos ouviram ela respondendo. E a resposta está bem aqui, meus irmãos, eu vou ler para vocês. Mas eu realmente acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para que mais e mais pessoas pudessem realmente ver o que significa o compromisso real com Cristo. Ou seja, o que é ser verdadeiramente um filho de Deus. Eu realmente não acredito que suas vidas foram desperdiçadas. Meus irmãos, minhas irmãs, que eu e você possamos estar nos inspirando nessa vida que Deus mais uma vez nos trouxe, nos mostrou e nos ensinou o que é sermos um filho verdadeiro de Deus, porque Ele nos deu esse direito a todo aquele que nele crê. E saiba nessa noite, você não nasceu do sangue, da carne, nem da vontade do homem. Foi Deus que te deu esse título. Compreenda nessa noite que você é muito importante para Deus. E que Ele te ama e te quer bem. E compreenda o real significado de ser um filho de Deus. Que vocês possam estar sendo abençoados
e fortalecidos, sabedores de tudo que nós fazemos, não é em vão. Que possamos fazer como esta mulher, perdoar nossos inimigos, porque esta é mais uma característica de um servo verdadeiro de Deus. Assim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.